Olá, pessoal. Me chamo Cleane. Estou aqui com os meus colegas Daniel, Irismar, Mariette, Rafael e Reinaldo para falar sobre imunidade inata, defesas inespecíficas do hospedeiro. Nós somos acadêmicos de Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Maranhão e esse tema está sendo abordado na disciplina de Microbiologia Geral, sob orientação de nossa professora Luísa Formiga. Para começar, vamos a alguns conceitos. Patogenicidade é a capacidade que um micro-organismo possui em causar doenças, superando as barreiras e as defesas do organismo. E a virulência diz respeito ao grau de patogenicidade daquele micro-organismo. Como exemplo, nós temos aí a imagem de uma bactéria encapsulada. Algumas bactérias possuem essa cápsula rígida, que além de proteger elas contra a fagocitose, também vai ser um fator de virulência, porque ela aumenta a capacidade da bactéria em causar doenças. Alguns micro-organismos possuem propriedades peculiares em causar doenças, eles invadem o hospedeiro, só que o nosso corpo possui muitos mecanismos de defesa para amenizar isso. E algumas dessas defesas foram desenvolvidas para manter os micro-organismos fora do nosso corpo e outras para removê-los ou combatê-los. Nós temos, então, as linhas de defesa. A primeira linha, que a gente chama de barreira, vai manter os patógenos fora ou vai neutralizá-los antes que eles causem algum tipo de infecção. E a segunda linha de defesa, ela vai retardar ou limitar essas infecções, caso a primeira linha falhe. E ao lado aí vocês veem alguns tipos de células que participam nesses mecanismos de defesa. Próximo. Conceito de imunidade. Também chamada de resistência, a imunidade é a capacidade de prevenir o surgimento de doenças. Ela se dá quando o organismo utiliza vários mecanismos de defesa contra patógenos que o invadiram. Existem dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que são as defesas que estão presentes no nosso corpo desde o nosso nascimento e estão sempre disponíveis para nos proteger contra doenças. E ela também é chamada de imunidade inespecífica, porque as células que participam desses processos vão sempre se defender da mesma maneira, independente do patógeno. Existe também a imunidade adaptativa. Esse tipo de imunidade destrói patógenos específicos, portanto ela é chamada de imunidade específica também. Ela vai conter um componente de memória, o que vai acontecer é que quando um micro-organismo reinfectar o hospedeiro, ele vai ser reconhecido por células especializadas nisso, então ele será reconhecido e destruído. Próximo. Bom, na nossa primeira linha de defesa, nós temos a pele e as membranas mucosas. A nossa pele é constituída pela derme, pela epiderme. A derme é a camada mais interna e mais espessa. E a epiderme é essa camada mais externa, que é composta por camadas de folhas contínuas de células epiteliais que ficam firmemente unidas. Na camada superior da nossa epiderme estão as células mortas e a queratina. Ao lado vocês podem ver a representação da pele. Existem também, na primeira linha de defesa, as membranas mucosas, que vão reverter os tratos gastrointestinais, respiratório e urogenital. A primeira camada da membrana mucosa é a camada epitelial, que secreta um fluido chamado de muco, e esse muco vai impedir o ressecamento dos tratos. A segunda camada é uma camada de tecido conectivo subjacente. Pronto. Bom, nós temos alguns fatores físicos que ajudam a proteger certas superfícies epiteliais. Como exemplo, nós temos o aparelho lacrimal, que produz as lágrimas, e a ação de lavagem vinda dessas lágrimas
vai impedir que os micro-organismos se estabeleçam sobre a superfície do olho. Por exemplo, quando a nossa superfície do olho é atingida por alguma substância irritante, as nossas glândulas vão secretar excessivamente as lágrimas. E essa produção de lágrimas nada mais é que um mecanismo de proteção, porque as lágrimas vão acabar lavando o olho e livrando ele dos micro-organismos que se fixaram ali. Próximo. Bom, trato gastrointestinal e respiratório. Esses dois tratos possuem muco, que é responsável por reter os micro-organismos que penetram ali, e no nariz também há uma mucosa que apresenta pelos recobertos por muco, que vai filtrar o ar inalado e vai reter tanto o micro-organismo quanto poeira. Tem também a uretra, que o fluxo da urina que ocorre ali vai acabar lavando e prevenindo a colonização microbiana no trato urogenital. E existe a peristalse. A peristalse ou peristaltismo é uma série de contrações coordenadas que impulsionam o alimento ao longo do trato gastrointestinal e assim ajuda a expelir os micro-organismos por meio do vômito ou da diarreia. Por exemplo, quando a gente consome um alimento estragado, o organismo vai responder de alguma maneira. E vai ser os músculos do trato gastrointestinal que vão se contrair e causar vômito ou diarreia para livrar o nosso corpo daqueles micro-organismos e de suas toxinas. Próximo. Bom, além dos fatores físicos, nós temos os fatores químicos, que também são bastante importantes nos mecanismos de defesa do nosso corpo contra patógenos. Existem as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, que vai impedir o ressecamento da pele, né? E esse sebo também é responsável por inibir o crescimento de certas bactérias e fungos. Bom, o pH da nossa pele é baixo, e isso é causado em parte pela secreção de ácidos graxos e láticos. Essa acidez acaba desestimulando o crescimento de muitos outros micro-organismos. Resposta inflamatória. Esse é um outro tipo de defesa que o nosso corpo possui. Aí nós temos o exemplo da acne. O que ocorre é que algumas bactérias que são comumente encontradas na nossa pele conseguem metabolizar o sebo e formam ácidos graxos livres. E essa formação vai causar a resposta inflamatória que é associada à acne. E para esses tipos de inflamação, existe um tratamento à base de isotretinoína, que é um medicamento indicado para casos graves de acne, no caso, acne cística. E esse medicamento é indicado porque ele impede a formação de sebo. Aí no esquema vocês veem a formação da acne. Próximo. Outro fator químico bastante interessante é o que ocorre ali com o suco gástrico. O suco gástrico é produzido pelas glândulas do estômago. Ele é uma mistura de ácido clorídrico, enzimas e muco, e possui uma acidez muito elevada. E essa acidez pode destruir bactérias e muitas de suas toxinas. Só que muitos patógenos conseguem penetrar por serem protegidos por partículas minúsculas de alimento e acabam entrando no intestino via trato gastrointestinal. Existe uma bactéria chamada Helicobacter pylori que consegue neutralizar o ácido estomacal e crescer ali. E esse crescimento vai acabar iniciando uma resposta do nosso sistema imune, e essa resposta vai acabar resultando em gastrite e úlcera. E na imagem vocês podem ver
a representação dessa bactéria que costuma se alojar no estômago humano. Bom, dando continuidade, né, a respeito da segunda linha de defesa, quando os micro-organismos eles vão ultrapassar a primeira linha de defesa, ele vai encontrar aí uma segunda linha de defesa, que é onde as células defensivas vão atuar, que são células da febre, células linfócitas, células de inflamação e algumas substâncias microbianas. E antes de tratar esse assunto, eu vou falar um pouco sobre alguns elementos que constituem o sangue. Bom, os elementos constituintes do sangue são o sangue, né, ele vai ser constituído por um fluido denominado plasma e de alguns elementos que vão elementos constituintes, que são os elementos que vão estar inseridos no plasma. E esses elementos, eles são produzidos na medula óssea vermelha, por célula-tronco, em um processo chamado de hematopoiese, que vai ser um processo que eu vou já explicar. Esses elementos, ele inclui a hemácia, né, que vai estar atuando aí no processo de transportar o oxigênio para os tecidos, o glóbulo vermelho, que é a sua outra nomeação, os leucócitos, né, que vão estar atuando aí no processo de imunidade do organismo, e as plaquetas, que vão estar atuando aí no processo de coagulação do sangue. Aqui está o processo de hematopoiese, né, onde uma célula-tronco pluripotente, ela vai dar origem a duas células-tronco, a mieloide e a célula-tronco linfóide, e a partir dessas duas células, né, vai estar dando origem a todas as células que compõem o sistema sanguíneo, ou o sangue, no caso. Vai desde hemácias, plaquetas, até células T e B. Aqui, os leucócitos são divididos em duas categorias principais, com base em sua aparência, o microscópio óptico, que são os granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos são descritos leucócitos, como eu havia citado, os basófilos, os eosinófilos e os agranulócitos, os monócitos, as células dendríticas, os linfócitos, as células T, que vão estar atuando aí na imunidade do nosso organismo, e as células B, que vão estar atuando na produção de anticorpos. Bom, a respeito do sistema linfático, né, ele ele se consiste em um fluido denominado linfa, em vaso chamado de vaso linfático. E sua principal função, né, vai ser recolher todo excesso de líquido e levar novamente para o sistema sanguíneo, para os vasos sanguíneos. E tem como componentes principais, são os vasos linfáticos, os linfonodo, o baço e o timo, né. E o tecido linfóide, ele contém a grande quantidade de linfócito, incluindo células T e B, e células fagocitárias que participam da resposta imune. E os linfonodos, né, que vão, como eu havia falado, eles vão atuar na ativação das células T e B, na qual vão destruir os micróbios pela resposta imune. Aqui está a imagem, né, como eu havia falado, do capilar linfático, ele vai estar inserido entre as células, com algumas aberturas nele, que vai estar pegando aquele excesso de líquido, sair do plasma da célula e devolvendo para a mesma. E esse líquido que vai entrar no capilar linfático vai ser chamado de linfa, e aqui na imagem do canto direito, tem as aberturas aí, onde ele vai estar recolhendo esse excesso de líquido, e o líquido que vai entrar vai ser chamado de linfa e vai caminhar em direção ao linfonodo. Os fagócitos são componentes celulares da imunidade inata e são responsáveis pela segunda linha de defesa do organismo contra infecções, eliminando os micro-organismos através de fagocitose. Ela também está envolvida na retirada de detritos, como tecidos celulares mortos e proteínas desnaturadas. Os fagócitos ou células fagocíticas são células do sistema imune divididas em dois grupos principais, fagócitos mononucleares e grânulos polimorfonucleares. O termo granulócitos é empregado para englobar eosinófilos, neutrófilos e basófilos, que apresentam grande quantidade de grânulos citoplasmáticos e recebem essa denominação conforme o comportamento desses grânulos diante dos corantes utilizados na preparação para microscopia. Existem dois tipos de fagócitos, os neutrófilos e os fagócitos mononucleares. Os neutrófilos são importantes células da imunidade inata que vão atuar nas fases iniciais das respostas inflamatórias, migrando do sangue para os tecidos com o objetivo de ingerir
e destruir micro-organismos e evitar a infecção, e constitui a população mais abundante de leucócitos circulantes. Já os mononucleares, que são os mononucleares e seus precursores circulantes, os monócitos, exercem papéis centrais na imunidade inata e na adquirida, e são células efetoras importantes para a eliminação de micro-organismos, realizando a fagocitose e funcionando como células acessórias para a ativação das respostas adquiridas, e constitui um dos mais importantes tipos de células fagocíticas e células apresentadoras de antígeno do organismo, combatendo micro-organismos, processando e exibindo antígeno em sua superfície para que estes possam ser reconhecidos por células T e secretando uma enorme variedade de substâncias biologicamente ativas nos tecidos circundantes, como as citocinas. Como eu falei, as células que realizam fagocitose são denominadas fagócitos. Então, todos esses fagócitos, eles são do tipo ou são derivados de leucócitos. Quando ocorre uma infecção, os granulócitos e os monócitos vão migrar para a área infectada para combater essa infecção. Durante o curso de uma infecção, ocorre uma mudança no tipo de leucócito que predomina na corrente sanguínea. Os granulócitos, sobretudo os neutrófilos, dominam durante a fase inicial de uma infecção bacteriana. E durante essa migração, os monócitos eles aumentam de tamanho e se diferenciam em macrófagos ativamente fagocíticos. Essas células deixam o sangue e migram para os tecidos, onde se tornam maiores e se desenvolvem em macrófagos. Alguns macrófagos alguns macrófagos são chamados de macrófagos fixos ou macrófagos livres. Os macrófagos fixos, eles residem em determinados tipos de tecidos ou órgãos do corpo. Por exemplo, são encontrados no fígado, nos pulmões, no sistema nervoso, nos brônquios ou na medula óssea. Já os macrófagos livres, eles são livres na corrente sanguínea à procura de alguma infecção ou inflamação. Agora eu irei falar dos mecanismos da fagocitose. A fagocitose é dividida em 4 fases principais: quimiotaxia, aderência, ingestão e digestão. Na quimiotaxia, vai ocorrer a atração química entre fagócitos e micro-organismos. Entre as substâncias quimiotáticas que atraem fagócitos estão os produtos microbianos, os componentes dos leucócitos e das células teciduais danificadas, além das citocinas liberadas por outros leucócitos. Já a aderência e a fixação da membrana plasmática, a superfície do micro-organismo ou a de outras matérias estranhas, a aderência é facilitada pela fixação dos padrões moleculares associados aos patógenos, dos micróbios aos receptores. Após a aderência, ocorre a ingestão. A membrana plasmática do fagócito estende projeções chamadas de pseudópodes que englobam o micro-organismo. Uma vez que os micro-organismos encontram circundados, os pseudópodes eles se fundem envolvendo o micro-organismo em um saco, chamado de fagossoma, ou vesícula fagocítica. Em seguida, o fagossoma ele destaca-se da membrana plasmática e penetra no citoplasma, onde entra em contato com o lisossomo, que contém enzimas digestórias e substâncias bactericidas. Após o contato, as membranas do fagossoma e do lisossomo fundem-se originando uma estrutura maior e única, é a chamada de fagolisossomo. Os conteúdos do fagolisossomo, trazidos pela ingestão, são digeridos no fagolisossomo. As enzimas lisossômicas, que atacam diretamente as células microbianas, incluem a lisozima, que hidrolisa o peptidoglicano das paredes celulares bacterianas. As lipases, as proteases, as ribonucleases e desoxirribonucleases, elas hidrolisam outros componentes macromoleculares dos micro-organismos. Após as enzimas digerirem os conteúdos dos fagolisossomos, levados por ingestão para o interior da célula,
O fagolisosoma ele vai passar a apresentar material não digerido, e que é o chamado corpo residual, que posteriormente é expelido para fora da célula. E aqui nós temos a representação de um macrófago realizando essas fases que eu citei. O nosso sistema imunitário é dividido em duas linhas de defesa. A primeira linha de defesa, que vai ter como principal agente ali a pele e as mucosas, tecido epitelial, e a segunda linha de defesa, que vai ter alguns componentes, que são as substâncias antimicrobianas, a inflamação e a febre, no qual eu vou adentrar na inflamação e na febre, e também tem as células fagocíticas que o Daniel já falou. O que é a inflamação? A inflamação ela é a resposta de proteção normal do corpo a uma lesão. Ou seja, sempre que o corpo sofreu um dano, o tecido do corpo sofreu um dano, ele vai ter uma resposta, e essa resposta ela vai ser denominada inflamação. E para ocorrer essa inflamação, ela pode ocorrer em qualquer lugar do corpo, só que para ocorrer ela tem que ter estímulos. Ela tem que ter os agentes causadores para que possa ocorrer essa inflamação. E como agente causador, eu trouxe as infecções microbianas, que são a entrada de patógenos no nosso tecido, que vai causar essa resposta inflamatória. Pode ser vírus, bactérias, fungo, qualquer coisa. Qualquer micro-organismo. Agentes físicos como o calor, a eletricidade, a energia, a radiação solar, tudo isso são agentes químicos que podem desencadear uma resposta inflamatória. Agentes químicos como bases, gases tóxicos, são substâncias que vão também desencadear uma resposta inflamatória. Também tem o trauma mecânico, que vai ser quando você esbarrar em alguma coisa, levar uma topada, essas coisas, vai ser o trauma mecânico. E eu também trouxe a necrose, que a necrose ela vai ser o nível máximo de lesão. O que vai ter nessa necrose? O que vai estar acontecendo? As células elas vão morrer, as células do tecido elas vão morrer, né? Mas só que não vai ser essas células que vai causar essa resposta inflamatória, essa inflamação. Quem vai causar essa inflamação são as células vizinhas que estão ali naquele local necrótico, da onde as células morreram. E essas células vizinhas que vão dar o alerta para começar a resposta inflamatória. Um dos estágios do processo de inflamação é a vasodilatação e o aumento da permeabilidade, onde vai ocorrer a dilatação dos vasos sanguíneos, e essa dilatação dos vasos sanguíneos ela vai ser chamada de vasodilatação. O que é essa dilatação? É o aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos. E essa vasodilatação ela é a responsável pelo rubor, ou seja, pela vermelhidão do local, e pelo calor, que é o aumento de temperatura associado a essa inflamação. E essa vasodilatação ela vai causar também o aumento da permeabilidade. E no aumento dessa permeabilidade, as paredes dos vasos elas vão ficar vai ficar permeáveis a passar fluidos do sistema de defesa, e esses fluidos eles vão causar o edema. O edema ele vai ser o que? O acúmulo de fluidos nesse local. E para ocorrer a vasodilatação e o aumento da permeabilidade, algumas substâncias vão estar presentes, como as cininas, prostaglandinas e leucotrienos, onde as cininas elas vão desencadear a vasodilatação, e elas vão estar presentes no plasma sanguíneo e vão ser muito importantes na função de quimiotaxia, ou seja, na atração de substâncias para o tecido lesado, assim como as prostaglandinas, que também vão ser importantes porque elas que vão efetivar o trabalho das cininas e das histaminas, que as histaminas também vão ser uma substância muito importante na vasodilatação, que ela vai causar essa vasodilatação. Porque no momento que ocorre a vasodilatação, a histamina ela é liberada automaticamente. E
os leucotrienos. Os leucotrienos, eles são importantes porque eles são substâncias que vão estar presentes nos matócitos e basófilos, que são células muito numerosas nos tecidos conectivos da pele, no sistema respiratório e nos vasos sanguíneos. Pode passar, Linda. Migração fagocítica e fagocitose. Em geral, ela leva 1 hora após o início do processo de inflamatório para os fagócitos eles entrarem em ação. O que vai acontecer? Vou explicar através do processo inflamatório bem aqui. Como vocês podem ver, aqui vai ocorrer um dano no tecido, que aqui vocês estão vendo que ele está sendo perfurado, e através dessa perfuração vai haver bactérias entrando aqui no tecido, e essas bactérias, elas vão ser o estímulo para poder começar o processo inflamatório. Aí nessa segunda imagem, ela vai estar ocorrendo aqui as reações vasculares, ou seja, como eu acabei de falar, vai estar ocorrendo a vasodilatação, que vai estar tendo aqui substâncias químicas, como as cininas, como eu falei, as prostaglandinas, os leucotrienos, que elas vão estar representadas nessas bolinhas azuis, se vocês puderem visualizar, não sei se está muito bem para vocês visualizar, e vai ter um coágulo sanguíneo, vai ocorrer um coágulo sanguíneo, que esse coágulo sanguíneo, ele vai acontecer porque para os micro-organismos, eles não se espalharem para outros lugares do corpo. Aí esses coágulos sanguíneos, eles vão ocorrer no local ali de atividade dos micróbios. E aqui, como vocês podem ver, inicia a formação de abscesso. Esse abscesso vai ser o quê? Vai ser o pus, que vai ser células mortas e fluidos corporais, que é a consequência, que é a formação de pus. E aqui, como vocês podem ver, vai ter mostrando como é que ocorre o processo de marginação, que é quando os fagócitos eles se aderem aos endotélios. Aí vai ocorrer o processo de marginação, essa aderência que vai ocorrer deles na parede do endotélio vai ser chamada de marginação. E logo após vai acontecer a diapedese, que é quando os fagócitos, não sei se vocês podem observar aqui, os fagócitos, eles se comprimem para poder entrar, entre as células endoteliais, que é esse espaçamento que vai ter devido à vasodilatação. Reparo tecidual. O reparo tecidual, ele é o estágio final da inflamação. Ele é um processo no qual os tecidos vão substituir as células mortas ou danificadas. Ela vai ocorrer quando um tecido ele é reparado, quando o seu estroma, o parênquima, produz novas células. O que é esse estroma? O estroma ele vai ser o tecido conectivo de sustentação, enquanto que o parênquima ele vai estar ligado à função do tecido, à parte funcional do tecido. E do processo de reparo tecidual, se apenas as células do parênquima são ativas durante esse processo, o reparo ele vai ocorrer de uma forma perfeita ou quase perfeita. Mas quando são as células do estroma que estão ativas ali, nesse processo de reparo tecidual, ela vai ocorrer o quê? A cicatrização. Cicatriz, como vocês podem ver nessa foto aqui abaixo. A febre, ela vai ser também um componente da segunda linha de defesa do sistema imune. E o que vai ser essa febre? Ela vai ser o aumento anormal da temperatura corpórea. Como é que ela vai ocorrer? Primeiro eu vou falar do hipotálamo, depois eu vou explicar para vocês como é que ela ocorre. O hipotálamo, ele é considerado como o termostato corporal, ou seja, ele vai ser o mediador ali da temperatura, e
o hipotálamo ele vai estar presente no cérebro, como vocês podem ver nessa figurinha aí. E ele é chamado de termostato temporal porque é ele que vai mediar essa temperatura. E a temperatura normal do corpo é 37 graus Celsius. E para ocorrer a febre, LPS, os LPS eles vão induzir os fagócitos. Você já sabe que são fagócitos, né? Que são os mastócitos e os neutrófilos. Eles vão induzir eles a liberar citocinas como a leucina 1 e a TNF-alfa, que nada mais é do que o fator de necrose tumoral alfa. E essas citocinas, elas vão induzir o hipotálamo para ele liberar prostaglandinas, como eu já falei para vocês que são as prostaglandinas. E essas prostaglandinas, elas vão reajustar o termostato para poder causar o aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura vai ser denominado febre. E quando ocorre a febre, por exemplo, quando o nosso corpo ele é acometido por um vírus, vai ocorrer esse processo de febre, né, que vai ser uma resposta de defesa do corpo. E, como exemplo, eu trouxe assim, quando o vírus ou a bactéria, ela entra e faz com que o termostato ele aumente. O termostato ele aumente. Aí o corpo ele vai sofrer, ele vai tentar regular a temperatura dele, o hipotálamo ele vai tentar regular a temperatura dele para poder se regular com esse termostato. E aí, nesse termostato vai ocorrer, a resposta corporal vai ser tremores, calafrios, que o calafrios eles vai ocorrer quando o corpo ele vai estar quente, porém a pele vai estar fria. Vai ter um aumento da temperatura, porém a pele vai continuar fria, e por isso ele vai ser denominado calafrio. E a crise, ela indica que a temperatura corporal está diminuindo, quando as citocinas elas estão sendo destruídas, por assim dizer, quando elas estão sendo eliminadas do corpo. Aí vai ocorrer essa crise e o hipotálamo, o termostato, ele vai regular de novo a temperatura corporal para 37 graus Celsius, a 30 graus, que é a temperatura normal. Substâncias antimicrobianas. As substâncias antimicrobianas, elas são substâncias que o nosso corpo vai produzir. E essas substâncias, elas fazem parte da segunda linha de defesa, como o Reinaldo já falou. Entre os principais componentes dessa substância antimicrobiana, a gente vai ter o sistema complemento, os antíferos, as proteínas de ligação ao ferro e os peptídeos antimicrobianos. Eu vou começar a falar sobre o sistema complemento e mais à frente o Rafael vai falar sobre os outros componentes. O sistema complemento, ele é o principal mediador humoral do processo inflamatório junto aos anticorpos, e ele é constituído por mais de 30 proteínas inativadas que vão ser produzidas no nosso fígado e vão circular na nossa corrente sanguínea. E esse sistema complemento, ele é denominado assim porque ele vai complementar ou auxiliar as células do sistema imune na destruição dos patógenos, ou seja, dos micróbios. O sistema complemento, ele vai atuar por meio de cascatas, né? Ele vai ser ativado por meio de cascatas de proteínas, mas essa reação só vai ocorrer caso tenha outra reação, que vai ser a interação entre os antígenos e os anticorpos. Só vai acontecer, esse sistema complemento ele só vai ativar caso tenha nessa reação do sistema adaptativo, que vai depender do sistema adaptativo, para poder ocorrer essas cascatas de proteína, que é a ativação do sistema complemento. As proteínas do sistema complemento, elas são designadas por uma letra C maiúscula e são numeradas de C1 a C9. O que isso quer dizer? Que as proteínas do sistema complemento, elas vão ser representadas pela letra C maiúscula e elas vão ser numeradas de 1 a 9. E vale ressaltar
que essas proteínas, elas vão ser nomeadas de acordo com a ordem que elas foram descobertas. Então, C1 é porque foi descoberta primeiro, C2 porque foi descoberta em seguida, e assim sucessivamente. Além disso, a gente vai ter os fragmentos ativos, que é quando as proteínas forem ativadas. Esses fragmentos ativos, eles vão ser nomeados também, eles vão ser representados pela letra A e pela letra B minúscula. Bom, ativação do complemento. Como eu já falei, o que vai proporcionar essa ativação do complemento é as cascatas de proteína. E essas cascatas de proteínas, elas vão ocorrer durante uma infecção. Quando o sistema complemento, ele perceber que está tendo alguma alteração no sistema imunológico, ele vai desencadear essas reações, né, que são as cascatas de proteínas, e com isso vai ter a ativação do complemento. As cascatas de proteínas são a ativação do complemento. E essa ativação, ela pode ser por meio de 3 vias, que é a via clássica, a via alternativa e a via da lecitina, que também pode ser chamada de via lectina. Pode passar, Daniel. Via clássica. Na via clássica, a gente vai ter a interação dos antígenos com os anticorpos. O que vai acontecer? Esses antígenos e anticorpos, eles vão se fixar e vão formar um complexo antígeno-anticorpo. Aí, esse complexo vai se ligar à proteína C1 e vai ativá-la. Ao fazer isso, essa proteína C1, ela vai virar uma máquina de clivar proteínas. E quando ela entrar em contato com a C2, ela vai clivar a proteína C2 e vai fragmentá-la em 2 partes, que é a C2b e a C2a. A mesma coisa vai acontecer com a C4. Quando a C4 entrar em contato com a proteína C1, ela vai ser clivada e fragmentada em 2 partes, que é a C4b e a C4a. Geralmente, esse processo, né, da via clássica, esses processos do sistema complemento, eles vão ocorrer sempre assim. Sempre uma proteína vai clivar a outra e vão ser separadas em 2 partes, os fragmentos A e os fragmentos B. Geralmente, né, os fragmentos A, eles vão para a nossa corrente sanguínea, e os fragmentos B, eles ficam na nossa membrana, né, eles permanecem na membrana. Mas aí a gente vai ter uma pequena exceção, né, que vai ocorrer um pouquinho diferente. O fragmento C4b, o fragmento C4a e C4.2, eles vão seguir, né? Eles vão voltar para a nossa corrente sanguínea, enquanto que os fragmentos C4b e C4a, eles vão se juntar e vão formar a proteína C3, que vai ser ativada e vai clivar os fragmentos C3A e C3B, onde o C3A ele vai participar do processo da inflamação e o C3B ele vai participar da citólise e da alcoolização. Já na via alternativa, a gente vai ter uma diferença, porque na via alternativa, a gente não vai ter a presença nem dos anticorpos antígenos e nem da proteína C1. Essa via, ela vai ter somente a proteína C3, né, que vai se ligar aos fatores B, D e P. E esses fatores, o que são esses fatores? São substâncias que vão estar na superfície do micróbio, são as substâncias que vão estar na superfície do micróbio. Então, essa C3, ela vai se ligar a esses fatores e vai ser ativada, né, a partir do momento que ela se combinar com esses fatores, ela vai ser ativada e vai ser clivada em C3A e C3B, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na via clássica. A C3A ela vai participar da inflamação e a C3B vai participar da citólise e da alcoolização. Aqui na via lecitina, né, a gente vai ter, essa via ela vai começar com a ligação da lecitina à manose. O que é a manose? A manose, ela é um açúcar que pode ser encontrado na superfície de fungos e bactérias. Então, a lecitina ela vai se ligar a essa manose, né? E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no processo da via clássica. Essa ligação vai fazer com que essa lecitina, que é uma proteína também, ative os fragmentos, a proteína C2 e a C4.
E ao ativar a proteína C2, ela vai se fragmentar em C2b e C2a. E ao ativar a C4, ela vai se fragmentar também em C4b e C4a. E a mesma coisa que aconteceu na via clássica vai acontecer aqui. Os fragmentos C4b e C2a, eles vão se juntar e vão formar a proteína C3, que vai ser fragmentada, crivada e fragmentada, e vai formar os fragmentos C3a e C3b, que vão participar, onde o C3a ele vai participar da inflamação e o C3b vai participar da citólise e da alposinização. Bom, dando continuidade com o assunto, consequências da ativação do sistema complemento. Facilidade. Já foi falado aí sobre o sistema complemento, onde são mais de 30 proteínas circulantes no soro, que vão fazer a proteção do corpo. Agora eu vou adentrar no assunto de intérferons. O que vem a ser os intérferons? São proteínas, consiste em uma classe de proteínas que são produzidas por determinadas células animais, que podem ser linfócitos ou macrófagos. São produzidas por diferentes espécies, de diferentes tipos. Em seres humanos, eles são produzidos por fibroblastos, tecidos conectivos e linfócitos e outros leucócitos. São ativos contra vários vírus diferentes, eles são eficazes contra vários tipos de vírus, mas o que vale lembrar também é que eles são específicos das células, mas eles são específicos dos vírus, então são eficazes contra muitos. Eles desempenham um papel importante nas infecções agudas, como as resfriado, gripe, influenza, desse tipo. Próximo slide. Tipos principais de seres humanos. São esses 3 tipos, os interferons alfa, o beta e o gama. Próximo. Os interferons alfa e beta. A principal função deles é interferir na multiplicação viral. Mais à frente vai ter uma imagem mostrando esse processo. Eles são muito estáveis em pH baixo e são razoavelmente resistentes ao calor. O que faz sentido em doenças que normalmente vão apresentar uma febre, um aumento de temperatura no corpo. Um agente que vai combater esses patógenos, eles têm que estar preparados para isso. São produzidos em pequenas quantidades em células infectadas por vírus e se dispersam para as células vizinhas. Então, a partir do momento que o patógeno ele vai entrar dentro da célula, ele ali já vai criar os interferons para poder interferir nessa ação conjunto dos vírus, onde eles vão impedir que eles se multipliquem. Aqui está a imagem. A partir do momento que o vírus ele tenta infectar, que ele vai infectar a célula, ele entra na célula, então é produzido interferons alfa e beta. Aí, no momento que a replicação viral do vírus está acontecendo, que vai passar para outra célula, esses interferons alfa e beta, eles já estão lá, que já mandaram a informação para produzirem as proteínas antivirais. Eles vão mandar produzir essas proteínas antivirais, onde essas proteínas antivirais, elas vão interromper vários estágios diferentes do vírus, como por exemplo, a oligoadenilato sintase, que elas vão degradar o RNA viral, ou então podemos citar a proteína sinase, que elas inibem a síntese de proteínas. Próximo. Interferons gama. Eles são produzidos por linfócitos, induzem neutrófilos e macrófagos a destruírem bactérias. Eles também vão induzir macrófagos a produzir óxido nítrico, onde eles vão eliminar os patógenos, bactérias, quanto células tumorais ao inibir a produção de ATP. E eles também vão aumentar a expressão de moléculas de classe 1 e 2, a apresentação de antígenos. Próximo. Os interferons, eles parecem ser assim, as células perfeitas para poder fazer o sistema de defesa do corpo humano, mas esses também eles apresentam alguns problemas, que eles são estáveis apenas por um curto período de tempo no corpo, então a eficácia deles tem que ser rápida, senão o tempo de vida deles é curto, por assim dizer. Quando injetados, eles apresentam efeitos colaterais, como náusea, fadiga, cefaleia, vômito, perda de peso e febre. Em altas concentrações,
Eles são tóxicos para o coração, fígado, rim e medula óssea vermelha. Próximo. Eles não têm efeito na multiplicação viral e em células previamente infectadas de algum vírus, como adenovírus, porque eles vão oferecer resistências, vão oferecer esse mecanismo de resistências a inibirem as proteínas antivirais. E alguns vírus, eles não induzem uma quantidade suficiente de intérferons nas células hospedeiras após a estimulação viral. Então, não adianta um patógeno infectar uma célula e não ser produzido interferon suficiente para poder combater. Próximo. Potencial contra agentes tumorais. É utilizado uma tecnologia do DNA recombinante para poder fazer esse processo. São os chamados interferons recombinantes. Eles são bastante importantes porque eles são puros e abundantes. Interferon alfas são utilizados para várias doenças associadas aos vírus, como, por exemplo, o sarcoma de Kaposi, que é um câncer bastante comum nos pacientes com HIV. Interferon alfa são utilizados no tratamento de hepatite B e C, do melanoma maligno e da leucemia de células pilosas. Existe também uma formulação dos interferons beta, chamada de beta-feron, que retarda a expressão da esclerose múltipla e reduz a frequência da gravidade dos episódios da doença. Outra formulação das interferon beta, chamada de Actimune, é usada no tratamento da osteoporose. Agora, proteínas de ligação ao ferro. Patógenos de seres humanos competem pelo ferro, é o que ocorre. Bactérias, patogênicas, elas precisam do ferro para se alimentarem no seu crescimento vegetativo, da reprodução. E seres humanos, eles precisam do ferro como componente do citocromo, a cadeia transportadora de elétrons, que transportam o oxigênio no organismo. O ferro que fica disponível no ser humano pode ser encontrado em proteínas de ligação como transferrina, que fica no sangue e nos fluidos teciduais, lactoferrina, que é do leite, da saliva no muco, ferritina, que é do fígado, baço e medula óssea, e hemoglobina, que fica no interior das hemácias. E elas basicamente, não, pode deixar lá mesmo. Basicamente, elas servem para transportar, estocar e privar os patógenos do ferro. Mas aí, como é que essas bactérias se mantêm no corpo? É utilizado um sistema de secreção de proteínas chamada siderófilo, onde elas vão competir para retirar o ferro da proteína de ligação ao ferro, ao se ligarem a ela. Após o complexo, que é o chamado complexo de siderófilo, esteja formado, ele é ocupado pelos receptores da siderófilo, que fica localizado na superfície das bactérias, e levado para dentro delas, e o ferro, então, é separado do siderófilo e depois é utilizado. Mas existe também aqueles patógenos que eles não vão usar o siderófilo, como, por exemplo, temos a Neisseria meningitidis, que é o agente causador da meningite. Elas vão produzir receptores na sua superfície que vão se ligar às proteínas de ligação ao ferro do ser humano, e com isso o ferro com o ferro já ligado é levado para dentro das células bacterianas. E existe o Streptococcus. Streptococcus, eles vão liberar hemosilina, uma proteína que provoca a lise, vai aí destruir as hemácias. Então as hemoglobinas, elas vão ser degradadas por outras proteínas bacterianas para capturar o ferro. Peptídeos antimicrobianos. Eles são considerados aí entre os componentes mais importantes da imunidade inata. Eles são pequenos peptídeos constituídos de uma cadeia de 12 a 50 aminoácidos sintetizados em ribossomos. Inicialmente, eles foram descobertos na pele de rãs, de linfa de insetos e de neutrófilos humanos. São mais de 600 que já foram descobertos em plantas e animais. Eles também têm um amplo aspecto de atividade antimicrobianos, incluindo atividade contra bactérias, vírus, fungos e parasitos eucariotos.
A síntese de peptídeos antimicrobianos é desencadeada por proteínas e moléculas de açúcares que ficam localizadas na superfície dos micróbios. Modo de ação. A inibição da síntese da parede celular. Há uma inibição da síntese da parede celular, a formação de poros na membrana plasmática, que vai resultar na lise e a destruição do DNA e do RNA. Peptídeos antimicrobianos produzidos por seres humanos. Dermicina, que são produzidos por glândulas sudoríparas, defensinas e catalicidinas, que são produzidos por neutrófilos e macrófagos e epitélio, e trombocidina, que são produzidos por plaquetas. Importância dos peptídeos antimicrobianos. Ele tem um amplo aspecto de atividade, eles mostram sinergismo, eles vão fazer um trabalho em conjunto com outros agentes antimicrobianos, onde eles vão trabalhar com mais eficácia em conjunto. São muito estáveis na faixa de pH, onde é particularmente significativo, os micróbios eles não vão desenvolver uma resistência, mesmo que eles sejam expostos aos peptídeos antimicrobianos por um longo período. Outras participações dos peptídeos antimicrobianos. Eles podem sequestrar o LPS liberado por bactérias gram-negativas, onde o lipídio A, um componente do LPS, funciona como endoxina e é responsável pelos sintomas associados às infecções por bactérias gram-negativas. Os peptídeos antimicrobianos, eles atraem vigorosamente as células dendríticas, que mostra que eles vão destruir os micróbios por fagocitose e iniciar um reparo uma reposição, vai iniciar uma resposta imune adaptativa. E eles recrutam também mastócitos, onde ocorre a permeabilidade vascular e a vasodilatação. Isso vai resultar em uma inflamação que vai destruir os micróbios e limita a extensão do dano e vai iniciar um reparo tecidual. Bom, aqui terminando a aula, obrigado por assistir e muito obrigado.